Olha, entramos no terceiro dia de julgamento em Ribeirão Preto. Guilherme Longo e Natália Conte são acusados pela morte do menino Joaquim há 10 anos. Eu volto agora na porta do fórum com o nosso Rodrigo Ziviani, que tem notícias atualizadas desta quarta-feira. Zivi, hoje são depoimentos muito aguardados. Você citou, inclusive, um delegado que acompanhou de perto o caso na época em que tudo aconteceu, Ziviani. É isso mesmo, Valentim. A gente continua aqui na frente, acompanhando tudo. Esse delegado Paulo Martins de Castro, né, como a gente já adiantou agora há pouco, ele participou, ele foi responsável, na verdade, pelo inquérito do caso lá em 2013, né, sobre as investigações da época do desaparecimento do menino Joaquim. Esse delegado, ele já prestou o depoimento e já foi liberado. A gente tentou falar com ele, mas ele não disse muita coisa. Defendeu o trabalho dele, afinal de contas ele sofreu algumas críticas aí, né, por conta da defesa de Guilherme Longo, mas defendeu o trabalho dele e não quis falar muita coisa não. Bom, aqui, Valentim, a programação, só para esclarecer aí para o pessoal, estão previstas 8 testemunhas, né, elas devem ser ouvidas. Então, além do delegado, a gente tem, olha, a Augusta Longo, que é a mãe do Guilherme, Maria Cristina e Vicente Ponte, que são os pais da Natália, um ex-patrão e um amigo de Guilherme Longo e um vizinho do casal na época, que também pode ser ouvido. Bom, hoje o advogado de Guilherme Longo, o Antônio Carlos Oliveira, ele criticou, né, o trabalho da Polícia Civil, como a gente já adiantou aqui, então comandado pelo delegado aposentado Paulo Henrique Martins de Castro, que, como eu disse, já foi ouvido e já deixou o fórum. O Alexandre Durante, advogado do Arthur, pai de Joaquim, respondeu às críticas de Antônio Carlos Oliveira. A gente falou com ele hoje pela manhã e eu acho, Valentim, que nós temos a sonora dele aí para soltar agora, é isso? Doutor, em que momento vocês vão usar a confissão do Guilherme Longo numa entrevista exclusiva à Record TV? Isso vai ser usado no sábado, né? No momento dos debates. A gente tem o período de fala, enfim, é o período que a gente tem para mostrar para os jurados esses documentos, né? A gravação, entre outros documentos. O que representa o depoimento do delegado que fez a investigação? Bom, para a defesa da Natália é um depoimento importante, uma vez que o delegado concluiu pelo não indiciamento da Natália, né? A Natália não foi indiciada inicialmente, ela só foi posteriormente a pedido do Ministério Público, mas a conclusão da polícia foi que ela não teve nenhuma participação e nem foi omissa no evento. Doutor, a Natália voltou a se relacionar, ela teve 2 filhos. Isso pode ajudar a Natália na defesa dela? Olha, isso mostra que a Natália não é uma pessoa que apresenta nenhum tipo de perigo, né? Como quer colocar a acusação. Então, ela já reconstruiu família, tem 2 filhos. O filho mais novo dela, o filho mais velho dela, perdão, já está com 10 anos. Uma criança super saudável, feliz, enfim. Então, tudo isso mostra que não tem nenhum perigo, nenhuma necessidade dela ter uma sentença condenatória, né? Bom, Valentim, a gente conferiu aí o advogado da Natália, o Natan, né? A gente chamou durante, mas entrou a sonora dele, então ele está confirmando aí que deve usar então a confissão, né, feita à Record TV pelo Guilherme no sábado, né, durante os depoimentos de sábado, e disse também, né, que o perfil da Natália ajuda a defesa por conta dela ter se casado novamente, ter um casal de filhos gêmeos e que não oferece nenhum perigo para a sociedade. Valentim, a gente continua acompanhando aqui por hora a movimentação, mais testemunhas devem deixar a sala a qualquer momento, então por enquanto só o delegado e olha, uma tia do Guilherme Longo também já prestou depoimento, já deixou aqui o fórum, nós tentamos falar com ela, mas ela também ficou, né, lacônica, disse apenas que foi tranquilo e não revelou mais nada. A gente continua aqui, daqui um pouquinho, Valentim, a gente volta com mais informações, mais novidades aqui sobre o terceiro dia de julgamento do caso Joaquim. Tá aí, muito obrigado, Rodrigo Ziviani. Nós vamos continuar acompanhando, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a qualquer momento. Ontem nós tivemos aí até a antecipação, né, do término do júri. Aguardava aí na informação que o júri devia durar até por volta das 5 horas da tarde. Mas ontem, aqui por volta da 1 hora, você viu em primeira mão no Balanço Geral, inclusive ouvindo, né, o advogado de defesa do Guilherme Longo e também ouvindo, né, o pessoal do lado da acusação. Ontem, no final do julgamento, né, do júri do segundo dia, acabou por volta da 1 da tarde. A previsão era 5 da tarde e aí eles passaram e falaram ao vivo aqui com o Balanço Geral. Hoje deve durar um pouco mais, já que alguns depoimentos ainda não foram dados, tá? Aí agora nós temos detalhes. Quem que tá comigo agora, Renata? Ah, o Zip tem uma nova informação? Então vamos lá. Rodrigo Ziviani chamou, falou agora, meio-dia. Vamos lá, Ziv.
Valentim, ontem foi um dia, né, como a gente mostrou aqui, bastante movimentado pela manhã, porque 4 testemunhas foram ouvidas, algumas bastante importantes, como a médica, né, pediatra que atendeu o menino Joaquim, o pai do Guilherme Longo, mas, como sempre, a gente tem enfrentado alguma dificuldade para ter uma palavrinha dessas pessoas. Elas entram e saem em silêncio. A Ludmila Osório fez uma reportagem com um resumo do dia de ontem, com algumas informações bastante interessantes. Vamos dar uma olhada nesse VT agora. O plenário do júri segue fechado para o público. Segundo a Justiça, para respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, não expor o menino Joaquim. A Record TV conseguiu informações sobre o conteúdo dos depoimentos. Você vai saber agora o que aconteceu lá dentro do plenário durante os 2 primeiros dias de julgamento. O pai do menino Joaquim, Arthur Paes, foi ouvido no primeiro dia e chorou em vários momentos do depoimento. Ele falou da falta que o filho faz e do que passou nesses 10 anos sem Joaquim. Arthur teve uma crise ao relembrar de datas comemorativas em que sempre esteve junto do filho. O juiz chegou a suspender a sessão por alguns minutos para que Arthur pudesse retomar. Ainda no plenário, Natália Ponte, mãe de Joaquim, negava com a cabeça as falas de Arthur. O pai do garoto teria se irritado com as expressões da ex-companheira e disse: "Não adianta fazer essa cara. Você sabe o que fez com meu filho." Ao deixar o fórum, o pai do menino parecia emocionado. Saiu de cabeça baixa e não quis comentar o caso. Gente, como é que tá? O seu depoimento foi muito importante, né? Não, mas foi muito sensível. Tudo tá difícil, primeiro dia. Nesses primeiros dias de julgamento, 2 médicos prestaram depoimento. Uma pediatra que atendeu Joaquim durante uma internação por causa da doença e o endocrinologista. O advogado do pai comentou que um dos especialistas teria relatado que o garoto ficou sozinho na UTI algumas vezes, mesmo podendo ter um acompanhante. O que nós pretendemos hoje, né, no segundo dia, é questionar as contradições que foram trazidas desde a fase policial até o primeiro depoimento em juízo, né, e que elas possam esclarecer de maneira mais detalhada tudo aquilo que ficou, de uma certa forma, não explicado totalmente até o presente momento. E com isso tentar esclarecer e chegar a um denominador comum até o final desse julgamento, com a sentença dos jurados. O pai de Guilherme Longo foi ouvido no segundo dia de julgamento. Antes de depor, pediu para dar um abraço no filho e se emocionou. Dimas Longo falou por pouco mais de 1 hora. Disse que era muito próximo de Joaquim, por quem era chamado carinhosamente de vovô Dimas. No depoimento, Dimas relatou também que pagou a ida de Guilherme para a Espanha. Na saída do fórum, o pai de Guilherme evitou a imprensa. Esse é o pai. A irmã de Guilherme Longo, Karina, que seria ouvida, preferiu não depor e não quis gravar entrevista. Foi tranquilo. Obrigada. Obrigado. Nesta quarta-feira, serão ouvidos peritos que fazem parte das testemunhas de defesa. Até o final do julgamento, devem ser ouvidas 34 testemunhas, entre as de defesa e acusação. O julgamento pode levar 12 dias, mas existe a possibilidade do júri terminar no próximo final de semana. Guilherme Longo e Natália Ponte, padrasto e mãe do menino Joaquim, podem ser condenados pela morte da criança. O corpo de Joaquim Ponte Marques, de 3 anos na época, foi encontrado em novembro de 2013, no Rio Pardo, em Barretos. Para as autoridades, Guilherme matou o garoto, que era diabético, com uma superdose de insulina. Para a Record TV, ele confessou ter matado Joaquim com um golpe de mata-leão. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele mais para fora e matei ele. O padrasto, Guilherme Longo, responde por homicídio triplamente qualificado e a mãe, Natália Ponte, por omissão. Hoje você vai ser ouvido. Assustador, né? Toda vez a gente vê essa declaração, esse depoimento dado pelo Guilherme Longo aqui para a Record, aqui para o Balanço Geral, a gente fica assustado, né? Da frieza com que ele fala, aí eu matei ele, né? Com a frieza com que ele conta detalhes da forma com que ele teria tirado a vida do pequeno, inocente, indefeso menino Joaquim, né? Com apenas 3 aninhos. Você está vendo aí, ó, detalhes que a Ludmila trouxe na reportagem. O Viviane continua ao vivo na porta do fórum. O pai do Guilherme Longo, que teria abraçado
né, o filho ali durante o depoimento dele, né, a declaração que ele deu ali perante ao juiz, ao júri formado aí por essas pessoas que vão definir o futuro e a sentença da Natália e do Guilherme, né, a irmã também e o pai, né, o pai aí, o Arthur Paes, que é pai do menino Joaquim, mas que na época, separado da Natália Ponte, não acompanhava o crescimento de perto do filho. E aí, como disse a Ludmila, pessoas que acompanham o júri disseram que ele teria até falado, né, para ela, no momento em que ela fazia, gesticulava e fazia aí caras e bocas, né, durante o depoimento dele, né, negando as afirmativas que ele trazia para o juiz, né, sobre os cuidados, as datas comemorativas que ele passou ao lado do garoto. Ela meio que negava, né, dando a entender, olha, não é bem isso que ele está falando, né, e aí ele falou, olha, o que você sabe, o que você fez com meu filho, né, e aí ele afirmando que ela teria participação direta também na morte do pequeno Joaquim. Bom, são pontos desse depoimento que não pode ser acompanhado de dentro da sala do júri pela imprensa, por uma ordem judicial, né, uma determinação judicial, porém a gente vai acompanhando e trazendo para vocês, na medida do possível, tudo que acontece aqui no Balanço Geral. Bom, Rodrigo Ziverno está comigo lá? É isso? Vamos lá direto então, porque me parece que a mãe da Natália Ponte, a Maria Cristina Ponte, está sendo ouvida e pediu para falar sem a presença do Guilherme Longo. O juiz aceitou o pedido e ele foi retirado do tribunal. É essa a informação, Zive, agora 12h32. Oi, Valentim, a gente continua acompanhando tudo aqui, é isso mesmo. Olha, neste momento a mãe da Natália, Maria Cristina Ponte, está sendo ouvida e pediu para falar, como você disse, sem a presença do Guilherme Longo. O juiz aceitou o pedido e ele foi retirado do tribunal. O terceiro dia de julgamento em Ribeirão Preto começou com um depoimento do delegado responsável pelo inquérito do caso, o Paulo Henrique Martins de Castro, né? A gente já tinha adiantado essa informação aqui no começo do programa. Na saída dele aqui no fórum, a gente tentou uma palavrinha para saber como é que tinha sido e vamos ver o que a gente conseguiu aí. Com a gente? Pra gente. Não, palavrinha? De não saber da Natália Ponte na participação do caso. Muda alguma coisa na versão, nessa situação dela, de o senhor não saber da participação dela no caso? Não falei nada disso. Não, assim também vai ser difícil andar. Dá uma palavrinha só com a gente, delegado. Rapidinho. Tô atrasado. Mudou alguma coisa? Sempre o mesmo. O senhor fez um trabalho há 10 anos. Esse trabalho o senhor considera como excelente. Tem que julgar, isso é justiça. Não sou eu que vou julgar o meu trabalho, né? Teve alguma mudança ao longo desses 10 anos em todo o trabalho que o senhor apresentou para o Ministério Público? Eu não tive mais contato nenhum depois do que eu relatei o inquérito, não tive contato nenhum. Então não sei se houve alguma mudança ou não. Está acompanhando, né? Essa movimentação foi agora pela manhã e não parou apenas nessa pessoa, né? No delegado, nessas pessoas que foram ouvidas agora pela manhã. Tem mais gente que saiu e você tentou conversar com elas, é isso, Zico? Isso mesmo, Valentim. A gente tentou falar com uma tia, né, do Guilherme Longo, com o delegado, como a gente viu, a gente não conseguiu muita coisa. E, Valentim, a gente conversou também com o Alexandre Durante, que é o assistente de acusação, advogado do pai do menino Joaquim, e ele comentou sobre o depoimento do delegado. Vamos dar uma olhada. Durante, sobre o depoimento do delegado, o que ele acrescentou? Não, ele confirmou as declarações que ele deu as declarações não, ele confirmou exatamente tudo que foi feito durante o inquérito, né? E fez uma justificativa de por que naquele momento não havia indiciado a Natália, que posteriormente foi indiciada a pedido do judiciário. O que ele alegou? Não, ele alegou que naquele momento ele ainda não tinha todos os elementos, né, para indiciá-la, mas já poderia relatar como relator, até porque eles estavam de prisão temporária e isso tinha que ocorrer da forma que ocorreu. Sobre o trabalho da polícia ali, que sofre críticas, né, inclusive do Antônio Carlos, que não teria sido feito da forma correta, tudo, ele falou alguma coisa? Não, ele justificou aquilo que a gente já esperava, né? Quando ele assume o caso, ainda era um caso de desaparecimento, então não era um crime propriamente constatado, era um desaparecimento de criança, então naquele momento o procedimento da polícia estava correto. Você acha que foi interessante o depoimento dele? Pode influenciar aí ou vocês esperavam mais? Não, todos os depoimentos, né, vão ter o seu peso. Vai depender agora do crivo dos jurados, né? A gente acredita que o depoimento dele só veio a corroborar tudo aquilo que a polícia fez. Olha, e é um julgamento que é um quebra-cabeças. Ele é um passo a passo, né? Você está vendo agora mais um, né?
aqui mais um depoimento que foi considerado muito importante, que pode, claro, definir, né, a sentença que esse júri vai dar lá no final da semana, provavelmente, ou no mais tardar na semana que vem. Agora, Zive, me parece que também teve mais gente conversando com você agora há pouco, é isso? Olha, eu acho que eu perdi o contato com o Rodrigo Ziviani, mas é o advogado, quem falou com o Zive também, Renata Modesto? O advogado Guilherme Longo conversou com o Zive, né, Antônio Carlos Oliveira, e essa entrevista está no ponto aí, coloca no ar. Desde o início, o que nós notamos foi uma parcialidade em relação à autoridade policial. E hoje ele vai ter que esclarecer, porque o delegado, ele não forma opinião. O delegado, ele simplesmente colhe informação. O titular da ação penal, sim, ele forma a sua opinião. Agora, o delegado não tem que emitir juízo de valor. O delegado tem que informar aquilo que foi colhido, que é o relatório. Ele tem que fazer o relatório de tudo aquilo que foi apurado, sem formar convicção, e sim trazer informações para o processo. É isso que nós vamos extrair de alguns fatos que a defesa discorda daquilo que foi feito durante a investigação. Os familiares da Natália, os familiares de Guilherme Longo, são as pessoas que estiveram na casa, logo tomaram conhecimento do desaparecimento do menino Joaquim. Isso é de suma importância, para saber, primeiro, a casa estava preservada? A polícia isolou a casa para que a perícia pudesse fazer toda a análise no local? Não. As testemunhas até agora, os policiais todas falaram. A casa não foi preservada. A casa não foi feita a delimitação, que era um serviço até então da Polícia Militar, que é preservar o local do crime, do suposto crime até então, e não foi feito. E isso desqualifica depois a produção da prova pericial. Então é isso que a defesa quer demonstrar. E aí, Rodrigo Ziviani, depois dessas entrevistas agora pela manhã, como está o julgamento nesse momento? Agora 12h37, informação direto do Fórum de Ribeirão Preto. Oi, Valentim. Olha, nesse momento a gente teve a informação de que o pai da Natália deve ser o próximo, né, a próxima testemunha a ser ouvida aqui durante os trabalhos. E após isso, então, eles devem fazer um pequeno intervalo para o almoço. Só lembrando aqui, Valentim, fazendo aí um resumo, né, dos últimos dias, no primeiro dia, na segunda-feira, houve a escolha dos jurados, que foram 7, né, entre 25, e 6 testemunhas de acusação foram ouvidas, incluindo o Arthur, o pai do Joaquim, um depoimento que emocionou bastante gente, como a gente mostrou aqui na Record TV. No segundo dia, 4 testemunhas, no caso ontem, né, um trabalho mais rápido, cerca de 3 horas aí de trabalho, o pai do Guilherme, a irmã também, a Karina, que acabou preferindo não dizer nada, né, o irmão da Natália, que foi ouvido por vídeo, e também a médica Roseli, a pediatra que atendeu o Joaquim numa das vezes em que ele foi internado por conta de diabetes. E hoje, então, essas 8 testemunhas, né, programadas para serem ouvidas aqui. Então, a gente já teve o delegado, o Paulo Castro, né, responsável pelo inquérito. Tem também para ser ouvido aqui um funcionário de uma farmácia que atendia ali a família, né, do Guilherme Longo, um ex-chefe dele, dono de imobiliária, a mãe do Guilherme, né, Augusta Longo, um amigo de infância, os pais da Natália, né, que estão sendo ouvidos nesse momento, e a tia, né, do Guilherme Longo, que, como a gente disse, já foi ouvida e também já foi liberada aqui do fórum. Para amanhã estão previstos os depoimentos de alguns peritos, depoimentos bastante importantes também para esse julgamento. A gente tem dito aqui, né, Valentim, desde o começo, é um julgamento que deve durar aí bastante tempo. A previsão inicial era de que se estendesse por 10 ou 12 dias, porém existe uma expectativa aí de que esse julgamento termine já agora, no próximo fim de semana, a depender do desenrolar dos trabalhos. Lembrando que o advogado da Natália, né, o Natan, disse que vai usar a confissão de Guilherme Longo à Record TV no debate de sábado, ocasião em que Natália e Guilherme Longo também devem ser ouvidos. A gente continua aqui à espera desse intervalo para mais informações sobre o que está acontecendo nesse terceiro dia de julgamento. A qualquer momento a gente te chama de novo, Valentim, e te passa aí as últimas informações para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Eu volto com você. Muito obrigado, Rodrigo Ziviani. E é assim, gente, uma cobertura ao vivo. O Ziviani está ali, ele está conversando comigo, com você que está em casa, mas ele está atento à movimentação no fórum, porque a qualquer momento o juiz lá fala, olha, agora parada para o almoço, recesso aqui para o almoço. Aí o pessoal sai, o Ziv tem que ir para lá, o Guilherme Campos, a Ludmila,
toda a nossa equipe que acompanha de perto esse julgamento e qualquer nova informação, aí o Zive volta e vai atualizando até as 3 da tarde. Tem muita coisa para acontecer e você tá ligado aqui no Balanço Geral com notícia ao vivo, tá?